Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos nesta segunda-feira de carnaval, abrindo mais uma semana que eu e o Juremir ainda com aquela cara de quem veio da noitada do carnaval. Então, na real, estamos gravando aqui sexta-tarde esse programa, então estamos inteiro ainda, né, na segunda-feira de carnaval. Eu e o Juremir hoje para falar com... A gente costuma falar muito com o Ceperos, né? E a figura da Helenir está há tantos anos, né, à frente do É Ceperos. natural, né? Desde 2014, eu acho que estava a Isso, Helenir à mas eu frente. estava na direção também. E agora está a Rosane à frente, Rosane Zan. Na Wikipédia diz assim, ó, Rosane, pós-graduada em gestão pública pela URGS e bacharel em letras pela Universidade La Salle. Não, então não sou eu. Não é? Não. Pois é. Então, Então, faz a é a Rosane apresentação. Zan que está no Wikipédia. A Rosane Terezinha é de São Luís Gonzaga. Vamos Isso. ver aqui, ó. É, Não é a mesma. viu? De São Luís Gonzaga, foi... Professora da rede estadual há 32 anos. Isso, Aqui essa está aí. no site do Cepers. Isso. Possui graduação em letras com especialização em língua portuguesa, em educação, em trabalho e sindicalismo. Foi diretora do 33º Núcleo, taradá, taradá, e aí fala, taradá, 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 e está na isso. administração desde 2014 também, no Da Cepers. CPS eu entrei junto com a professora Helenir. Em Como 2014, tesoureira. portanto. Não, tesoureira foi na última gestão. Na última dele. gestão tu eras tesoureira. Isso. Mas era do administrativo, tinha o departamento da educação do CPERS. Iniciamos um projeto da mostra pedagógica, que teve uma boa repercussão até internacional. Então, foi um projeto muito bom, feito na gestão da Helenir, que eu estava à frente, que era a mostra pedagógica, que mostrar, em vez de mostrar as mazelas da escola pública, mostrar o que a escola pública produz. Mas agora, no Mas início veja, da... Jeremy, só desculpa. Não sei se já iniciamos. Não, já estamos no ar. Ah, já estamos no ar. Tá gravando. Não, eu estava Ai, que dizendo. gostei. É que a gente fala muito na IA, na inteligência artificial, né? E aqui essa informação é informação do CEPERS. Né? Se tu botar no Google, na internet, presidente do CEPERS, aí aparece o que eu li. Há uns anos vem daí que eu estava vendo aqui, visão gerada criada por inteligência A artificial. inteligência artificial erra. É um 71 inteligência artificial. Um Tá? 71. Mas vamos corrigir então o Google também, tem que fazer umas horinhas. Desculpa, Jurimir, te Não, interrompi. não tem problema. Eu ia dizer o seguinte, Rosane, o teu início de gestão tem sido bastante agitado, porque pegou a questão do calor, vocês entraram com um pedido de liminar na justiça para retardar o início das aulas, ganharam, teve um retardamento, não de uma semana, mas de alguns 3 dias. dias, né? E, por outro lado, também já entraram com a questão salarial, porque é uma questão sempre delicada. O governo do Estado não deu aumento para os aposentados, nem para os funcionários, e tem sempre aquela questão que a maior parte das pessoas que não está ligado à educação não entende, que é o tal aumento que tira de uma rubrica e bota noutra. O sujeito ganhava 30, aí ele ganha um aumento de 6, mas tem uma rubrica que é o salário, tem uma outra rubrica que são verbas complementares, não são esses os nomes, e aí passa da rubrica verbas complementares para o salário, e no fim do mês ele ganha os 30 que ele já ganhava. Isso. Como é que explica isso? Por que é aumento? Por que o governo chama isso de aumento? Bom, eu acho que às vezes explicar para a sociedade que muitos que são assalariados é complicado de tu explicar. Mas nós tínhamos um plano de carreira, né, que é um dos fatores que nós mais tínhamos apego, até inclusive no nosso plano de carreira, que era de 74, e que ele respeitava a questão do nível 1 ao nível 6 da carreira, que até então era especialização até o nível 6. E nesse tempo, a cada 3 anos trabalhado, tu tinha 5% de aumento a cada mês. Claro que isso era um efeito de todas as tuas vantagens que tu tinha esse aumento de 5%. Com a mudança do nosso plano de carreira, e que ainda nós temos o gatilho de um nível 1 ao nível 5, nível 6, que agora colocaram no nível 5 mestrado e no nível 6 doutorado. E aí, automaticamente, eles achataram, tiraram de básico, mudou para subsídio. Que hoje o Brasil inteiro não é mais básico inicial, é chamado de subsídio. Mudou a nomenclatura de básico para subsídio. E nesse tempo que tu tinha, quanto mais tempo trabalhado, mais triênios tu tinha
a cada 3 anos aumentava 5%. Então, esses valores iam aumentando. E dependendo do valor do salário que tu tinha no básico. Então, todo o efeito que tinha dos triênios no valor que tu tinha ali, ele era de acordo com o teu básico. Incidia sobre o básico. Incidia sobre o básico, né? E aí, com isso, quando o governo mudou o nosso plano de carreira, aqueles que tinham os maiores salários, né, que são os, vamos dizer, os aposentados, que conseguiam ascender na carreira, que é as mudanças de classe, que era a formação, quanto as titulações que tu tinha. Eu mesma mudei da classe A para a classe B, porque eu tinha duas especializações, né? Uma delas valeu como pontuação, e sem falar que eu sempre estive tentando me aprimorar, porque eu acho que isso é um papel que nós temos nós temos vantagens, né? Nos torna mais a querer nos qualificar para a gente poder também ter esse retorno como professor, né, dentro da sala de aula, assim como os funcionários de escola. Com a mudança do nosso plano de carreira, ele nos dá o aumento do piso, do valor do piso, que agora eu não me recordo qual era o valor que estava em 2020, que era em cada 1º de janeiro, que a lei do piso, né, alguns anos atrás, lá em 2004, a gente fazia caravanas para Brasília para lutar pelo piso salarial profissional nacional para o magistério, porque também era uma forma de resgate de identidade e dignidade, porque a nossa luta do CPR sempre foi, a cada ano, eram as questões das perdas inflacionárias, né? Porque a gente lutava com o governo. Aí, no momento que tinha o piso, não pagava dentro da carreira. Aí o governo, como a gente conseguiu, no governo Tarso, também não houve modificação do plano de carreira, e a gente sempre vinha assegurando as nossas greves, sempre tinha a segurança de manter o nosso plano de carreira, porque a gente sabia que a hora que mexessem com o nosso plano de carreira, obviamente não seria para mais e sim para menos, que foi o que aconteceu em 2019. Então, tudo aquilo que eu tinha de vantagens no meu contra-cheque, tirando o meu básico, virou parcela de irredutibilidade, que eram os triênios, viraram uma parcela de irredutibilidade, que o termo irredutibilidade dentro do dicionário quer dizer que não se mexe, é irredutível, Não pode reduzir. Não pode reduzir. E o que eu tinha de GD, de difícil acesso, que depois mudou também a nomenclatura do difícil acesso, virou uma parcela autônoma. Tem muita gente que tem parcela autônoma. E aí, automaticamente, quando o governo nos dá os valores que são do piso salarial profissional, a cada ano, ele tira daquilo, como tu dissesse, nos dá com uma mão e nos tira com outra, porque tira daquilo que nós tínhamos em termos de parcela de irredutibilidade. Então, mas tem alguma vantagem para que possa chamar de aumento? Por exemplo, eu fico imaginando assim, No líquido tem o salário algum reajuste? é X, essas outras vantagens, Y. Quando eu passo um pedaço de Y para X, tem alguma vantagem? Por exemplo, vai acumular para alguma coisa, vai pagar menos? Nenhuma vantagem. nenhuma vantagem. Então por que chama de aumento? Por que o governo pode chamar de aumento? Eu chamaria de enganação. Enganação. Para a própria sociedade deveria entender que é uma enganação que se vende Um de truque que de mágica, um aumento que não Isso. aumento. E outra coisa, Juramir, também. Mas não é ilegal dar um aumento que não aumenta? Tanto é tão ilegal que nós entramos na justiça, porque nossa parcela de irredutibilidade, os nossos triênios, era o nosso patrimônio jurídico. Por isso nós entramos na justiça. O governo Leite vai conseguir vai criar um passivo pior do que a Lei Brito que nós discutimos lá atrás e que ganhamos na justiça. Então, a parcela de irredutibilidade, ela era o nosso patrimônio, porque era uma vantagem que nós tínhamos pelo nosso tempo de serviço dentro do magistério. E agora ele fez a mesma coisa com os funcionários de escola, que aqueles que tinham os anuênios, os triênios, que eram os avanços, também se transformou em parcela de irredutibilidade. Então, futuramente, assim como agora os promotores ganharam na justiça, os promotores, os juízes ganharam os quinquênios. e os quinquênios, que era a mesma coisa que Vão nós. receber 1 milhão Vão atrás. receber. Então, o governo Leite vai deixar para o estado do Rio Grande do Sul um passivo enorme. Todos os aumentos que, na verdade, não foram concedidos. E não foram concedidos. Então, isso que a gente vem colocando, porque, claro, que ele vivia dizendo assim, mas há uma disparidade muito grande de quem entra e de quem sai, que são os aposentados. Gente, como é que tu vai tirar, no momento que tu mais trabalhou,
né, que tu deu a tua vida para a educação, na hora que tu mais precisa, né, de ter condições de qualidade de vida e de dignidade, aquilo que tu tinha ainda de parcela de redutibilidade está sendo, são quase 11 anos, sem nenhum tipo de aumento. Aí o que nós tivemos? 6% que tiveram os aposentados, que foi revisão geral de salários, mas nós tivemos um aumento da mudança também no nosso IP Saúde, né, que houve uma mudança, uma reestruturação também no IP Saúde, que a cada, vamos dizer, os nossos parentes, os nossos esposos, filhos, né, Os dependentes, nós estamos pagando, e tem muitos, né, que tem os maridos ou as esposas, né, que pagam mais de R$ 400 em termos de IP Saúde. E também a UIP Previdência, né, que nós voltamos a contribuir, né, após a reforma de Bolsonaro, nós voltamos a contribuir com a Previdência quando se aposenta, que ele coloca diferenciado o valor de O Previdência. governo não dá aumento e ainda tira via cobrança de Isso. contribuição aos aposentados. Agora, qual é a explicação do governo? Porque a minha preocupação, eu já tentei entrevistar a secretária, mas ela não se dignou a ser entrevistada. Porque eu queria entender qual é a explicação do governo para dizer que isso pode ser chamado de aumento. Porque tem que consultar, eu imagino que eles consultem o jurídico. A gente vai tirar deste bolso e vai botar neste bolso. Tira do bolso direito e bota no bolso esquerdo. Mas tirou de uma parte que o professor já ganhava e botou no outro bolso, deu igual. Como é que isso... Qual é a justificativa para chamar isso de aumento? Olha, a justificativa do dia que eu interpelei, que a palavra interpelar tem outro significado, que eu interpelei o governador, foi lá na Escola Julinho, um dia quente, escaldante, que nós estávamos na frente do Julinho, que ele ia dar início às reformas da Escola Julinho. Eu disse, como assim, governador? Como é que o senhor explica o tempo que o senhor está deixando os aposentados sem nenhum tipo de ganho nesses últimos 10 anos? Aí ele começa aquela ideia de que é injusto aqueles que estão entrando, que é o mesmo que ele explicou. Eu vou dar vantagem para quem está em sala de aula, né, que está na escola, e aqueles que estão aposentados necessariamente não precisam tanto, quer dizer, para te ver. Para reequilibrar. É questão de etarismo, né? Vamos combinar, etarismo, né? E aí eu fiz toda uma cara chorosa, até minha cara ficou horrorosa, sem botox na frente lá, quando eu fiquei indignada, né, com o Leite, da frieza dele de dizer que tem que existir essa diferenciação entre quem entra e quem sai, que é muito gritante, segundo a fala dele. Então, quer dizer... Bom, mas ele podia, se o objetivo dele... Ele diz assim, não, tem uns que ganham muito e outros que ganham menos, eu quero reequilibrar. Então, ele podia dizer assim, vou dar aumento para os que estão mais abaixo e não vou dar para os outros. Assumir. Porque dizer que é aumento, eu, sinceramente, já quebrei a cabeça, já entrevistei a Heleneiro muitas vezes sobre isso. Eu acho que é uma das maiores enganações que já apareceram. Isso, ele dá um aumento que não aumenta nada. E isso se criou para a própria sociedade, né? Então, quando a gente fala que alguém... Eu tinha alunos que, quando a gente falava em algumas greves que a gente fazia, em questão de valorização salarial, os alunos nos colocavam, né, contra a parede. Tá, mas professora, a senhora se deu por conta que eu trabalho no comércio e eu ganho um salário mínimo de comércios? Tá, mas tu já imaginou quanto eu me preparei para estar aqui? Claro. Acho que não são hierarquias, mas são condições que cada um vai atrás. Por que nós somos tão favoráveis de que as pessoas têm que estudar, que elas têm que se qualificar, que elas para estar dentro do mercado de trabalho? Então... Rosane, o governador Eduardo Leite sempre falou muito, né, da questão de ser um homem de conversa, de diálogo, de ouvir todas as partes. E sempre essa contradição sempre esteve presente junto ao CEPERS, porque em vários momentos a gente via que o assunto educação, o CEPERS não estava na roda de conversa. E se eu não estou enganado, recentemente agora o CEPERS teve que entrar na justiça porque também na questão do calor, né, e das péssimas condições de sala de aula para estudar com esse calor, teve uma reunião sobre isso onde o CEPERS mais uma vez não participou. Sem participar, o CEPERS foi à justiça e conseguiu, né, mostrar que realmente... E agora, acho que foi fora do ar, a gente estava falando, tu disse que tu estava dizendo que ou pelo menos teve uma segunda reunião, estavas com o governador, né,
não o encontro do Julinho, mas sobre esse assunto do calor, o CEPERS participou posteriormente de uma segunda reunião. Então eu queria saber isso, né? Independente dele discordar de tudo que o CEPERS pensa. Mas aí pelo menos voltamos a ter diálogo, ele senta, conversa com vocês, o CEPERS entra, né, na discussão daqueles que estão definindo os rumos da educação no Rio Grande do Sul, ou continua afastado? Não, quem discute realmente a educação do Estado do Rio Grande do Sul é o Cinep, que é uma patronal, a Undime e a UNCM, né, que são as que discutem educação no Estado do Rio Grande do Sul. E a ideia de que leite vende para a sociedade é a ideia de que existe diálogo com o CEPER Sindicato. Pelo contrário, a gente quebrou agora, até inclusive quando nós conversamos no Julinho, eu cobrei dele uma mesa de negociação. Se ele coloca para a sociedade que existe esse diálogo, porque quem dialoga conosco é a secretária Raquel, e que muitas vezes nós saímos da reunião sem considerar aquilo que é reivindicação da nossa categoria, que foi o caso agora do clima. Só por curiosidade, quantos mais ou menos têm filiados hoje ao CEPERS? 78 mil. Estou chamando a atenção só porque é um sindicato que está sendo desconsiderado, tem 78 mil. 78 mil associados. Nós perdemos bastante na pandemia, porque a maioria dos nossos sócios ou sindicatos são aposentados, né? Então, nós perdemos muito por óbito. Teve um ano ali que nós tínhamos 82 mil sócios. 4 mil sócios nós perdemos pelo óbito da pandemia. Mas assim, essa lógica, né, de que o governo vende para a sociedade que existe esse diálogo, e agora nós conseguimos quebrar. Acho que, historicamente, as condições das escolas da rede estadual em 2021 ou 2022, nós fizemos uma caravana por todo o estado. Nós organizamos um dossiê apresentando para a secretária de Educação, apresentamos na Assembleia Legislativa, em todos os espaços nós apresentamos esse dossiê, colocando as condições das escolas no estado todo. Escolas com problema de elétrico, isso é uma decorrente em todo o estado. Porque com as mudanças, que eu acho que é uma coisa que às vezes, como nós colocamos que o Leite ele nega, né, a ciência de uma certa forma quando são os dados que vêm sendo colocados pela estação meteorológica, que ela aponta que nós estamos vivendo vamos dizer, um novo normal, a questão climática no estado, no Brasil e no mundo. E que com isso foi a questão da enchente aqui na Grande Porto Alegre que atingiu. Mas a questão do clima, quando nós entramos com a liminar, para isso, como a secretária aponta que há uma boa relação com o CEPERS e com a professora Helenir, que antes era presidente, eu usei dessa boa relação e mandei para ela com os dados todos subsidiados pela Metsul, do que o início do ano letivo no dia 10 seria inviável no 10 de fevereiro, pela onda de calor que teria nos primeiros dias de aula ali e pelas condições das escolas que a gente já tinha apontado lá em 2021. Ela simplesmente me disse, Rosane, eu vou amanhã, que era uma quinta-feira, vou conversar com o governador e nós vamos ver e te dar uma resposta. Aí, no dia que ela me falou que teria, que numa quinta-feira, nós tínhamos uma audiência com o secretário da Casa Civil. Pontuamos também a questão do clima, por que iniciar 10 de fevereiro, porque é histórico no Rio Grande do Sul que nunca se iniciou no mês de fevereiro as aulas na rede estadual. Nunca se iniciou. E a gente já vinha apontando isso em dezembro do ano passado. Mas estava com algum atraso de calendário que justificasse não, ter que adiantar? Não, o que justifica é um programa de governo, gente. Não é um programa de Estado de Educação, que é isso que vem se apontando pela governo Leite e pela própria secretária. O que mudou? Aumentou o número de dias letivos? Não. Porque as aulas, tradicionalmente, quando nós estudamos, todo mundo começava em março. O Rio Grande do Sul sempre começou em março. E eram 180 dias antes, depois passou para 200, mas sempre em março. Mas por quê? Porque como eles têm um programa que eles dizem que o problema do Estado é a questão do índice ali de aprendizagem do IDEB, que eles têm que apresentar a conta para o MEC, eles usam que eles precisam de mais tempo porque as perdas no Estado do Rio Grande do Sul do IDEB têm dado abaixo. Mas só que eles não levam em conta que nós passamos por um período de pandemia, tivemos a enchente e que um dia, conversando com você, Juremir, sobre a questão das escolas hoje,
Que as escolas não são mais homogêneas como a gente tinha antes, as escolas são heterogêneas. Hoje é dificilmente aquele que não frequenta o ensino fundamental os anos iniciais, porque houve um dado agora que 18% tem ensino superior. Quer dizer, nós aumentamos muito isso no decorrer do tempo, né, nos últimos anos, até com o governo Lula, que tinha como bandeira e princípio as universidades federais, que tem todas as pontas do estado, tem uma universidade federal, que isso deu espaço para que as pessoas possam estar indo, estudando, se aprimorando, para também estar fazendo a disputa no mercado de trabalho. Então, isso tudo que o governo vem apontando e que a secretária desconhece como é que é o Rio Grande do Sul, e que a história do calor, as diferentes posições dentro do estado do Rio Grande do Sul mostra. Nós sempre tivemos as posições das 4 estações muito bem definidas do estado, mas os últimos 15 anos ou mais não são mais definidas como eram. Verdade. Não são mais Esse definidas. calor, a previsão, essa onda de calor é até abril, primeira quinzena de abril. Isso, e as escolas não estão preparadas para isso. Não estão preparadas, e isso apontou não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Fala em preparado em ar-condicionado ou um mínimo ventilador, porque, pelo assim, menos? Ar-condicionado... Às vezes tem, mas não tem, não tem, suporta... mas a gente sabe que muitas famílias não têm ar-condicionado, não tem ventilador. Tem ventilador, mas muitas famílias não têm ar-condicionado, porque hoje o ar-condicionado não é luxo, é uma necessidade. Mas a gente sabe que se tu colocar 30, 40 alunos do primeiro ano do ensino fundamental numa sala pequena, é mais quente, não é? Não, Você torna mais quente. Estudar com Não 34, tem como. 35 graus. E tem dados, eu acho que nós conseguimos romper essa bolha no estado e no Brasil de que o ensino-aprendizagem não acontece num lugar insalubre, onde não há, vamos dizer, clima necessário que deveria ter para te poder ter uma boa, né? Até o próprio professor, né? São as condições do funcionário de escola, que às vezes está numa cozinha, que ontem eu fui numa escola ali na Navegantes, que, olha, acho que era 2 metros por 2 o espaço onde estavam ministrando, organizando a refeição, né? A merenda para os alunos. Então, isso é em todo o estado, em vários locais. Claro que a minha região, lá das Missões, que eu não gosto de dizer, não vou dizer agora, vai começar a apontar de São Luís Gonzaga, que a gente sabe que São Luís Gonzaga é um lugar que aonde muitas vezes, que eu sempre fui contrária, que nós fizemos a festa, nós damos o leite condensado, nós levamos a farinha, nós fizemos a festa, e isso sempre é cotizado também para as melhorias dentro da escola, que foi isso que aconteceu em alguns lugares. Aqui na Serra, que eu acredito que também exista muito essas parcerias com as comunidades, que elas ajudam também para que as escolas tenham condições. Mas a Grande Porto Alegre, gente, vá para uma escola da Grande Porto Alegre. Foi o exemplo que eu fui ontem dessa escola que foi atingida pela enchente, que ficou a 2,10 metros embaixo d'água, a escola. As pessoas, em geral, imaginam que pequenas cidades, bem distantes, tinham as piores escolas. Só está Não, falando que não. Não, na não região existe. aqui. Tem escolas que não é falando porque em é o Canoas, São governo. Leopoldo, Não, mas a Gravataí, grande. Alvorada. Não, mas tem lugares que a gente sabe que as condições das escolas são muito precárias. A secretária Raquel deu entrevista para Zero Hora, um pouco antes do início das aulas, disse que nunca o Estado tinha estado tão bem preparado para receber os alunos. Mas tem um mundo paralelo. paralelo. Até uma das coisas que a gente está denunciando, que essa escola que eu fui ontem, tem esse valor, o Agiliza, que o governo vem colocando, que é mais um suporte financeiro, que tem dinheiro, alguns, mas... Só que aí a diretora começou a arrumar coisas pontuais para poder voltar, porque a comunidade começou a cobrar que a escola voltasse, né? Que acho que começou em setembro, o retorno das aulas nessa escola. E aí, o que vai para os meios de comunicação, que tem muito dinheiro. O governo Leite vai para os meios de comunicação, que tem muito, nunca se investiu tanto em educação. Aí a comunidade local, ela não entende que não é a diretora que administra esses bilhões que vêm para a educação, e sim quem organiza e repassa é o governo do estado e a Secretaria de Obras, que é a Isabel, que a gente conheceu agora nessa última audiência. Mas tem um outro porém no Rio Grande do Sul, que eu fico triste de ver, que são as empresas. As empresas... São 3 empresas que vão dar estrutura para arrumar a infraestrutura das escolas, que não são daqui, parece que até uma das empresas é de Manaus, e ela terceiriza o trabalho de uma empresa no Rio Grande do Sul,
que chegou nessa escola, largou o material, início agora de janeiro, largou o material num canto e subiu do mapa a empresa que Não apareceu mais. não apareceu mais. A empresa não apareceu mais. Tanto a empresa não apareceu mais que a diretora, coitada da diretora, que fiquei com pena, que também ela estava traumatizada, porque também perdeu a casa com a enchente, e ainda mais a escola dela, que ficou 2,10 metros, ela tem que, de água, ela teve que lidar com essas duas coisas. E aí o dinheiro que está vindo do Agiliza, ela começou a organizar a reforma da escola. Só que os caras, quando chegaram lá da empresa e viram que tinha já uma parte de material já feita, que já tinha colocado os pisos, eles estavam querendo tirar os pisos para Começar de colocar o piso que eles trouxeram para colocar ali para gente ver. Às vezes, não sei, posso Não estar tem enganado. planejamento. Não existe planejamento. Acaba- E aí aquilo tem desperdício. uma baita placa para a comunidade local olhar que o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, está reformando aquela escola ali. Mas que, na verdade, esse dinheiro e valor do Agiliza que vem e a diretora que está administrando. Então, é triste TV. Um dos argumentos da secretária, quando ali da discussão sobre voltar ou não voltar, é de que as famílias querem que volte, porque os alunos se alimentam nas escolas, e porque, mesmo com escolas em dificuldades, às vezes é menos insalubre na escola do que na casa dos alunos. Olha, vou te dizer assim, que tem uma coisa que eu tenho como prática, né, é dizer o que eu acredito, né? Eu nunca vou dizer aquilo que eu não acredito. Eu sei que a escola hoje virou um espaço, tem as escolas de tempo integral, que eu não sou contra as escolas de tempo integral, que é né, vamos dizer, as condições de muitas escolas nossas aqui que são mais em bairros, né, vamos dizer assim, menos favorecidos, para não dizer periferia, porque também pode ter outra interpretação. Só que a escola é um espaço de aprendizagem. A escola não pode ser vista como um espaço de uma creche. Claro que a merenda escolar é importante, que muitas famílias, às vezes, têm, né, que a gente faz esse debate, às vezes, em alguns espaços, de que realmente a merenda é mais vamos dizer, não é um incremento, Um atrativo. um atrativo para a criança ir para a escola. Mas tu não pode ver a escola somente como um atrativo, como merenda. Se tu está lutando pela questão do IDEB, é um contrassenso o que tu fala que a escola tem que ter lá para oferecer a merenda. Outra coisa, é uma barbaridade tu ter como referência. É melhor, tenho certeza de que é menos insalubre na escola do que algumas casas. Mas não pode ser essa referência para fazer escola, né? Não. A escola, onde é a casa, não tem nada a ver. Ninguém gostaria de morar num lugar insalubre. Com Se alguém certeza. está lá, é por uma circunstância. Agora, a escola não pode ter isso como parâmetro. Não. A escola tem que ser aquele conceito que tu vai com prazer, te sente bem, né? Quer ir para a escola. E até a própria troca, né, do ensino-aprendizagem, ela não acontece num ambiente insalubre, com calor, né, extremo, e que a gente também está sentindo em vários, né, se a gente sair daqui, vai ir para fora, tu tem outro, né, tu não consegue ficar. Eu acho que nós vamos ter um normal o que está acontecendo na questão climática. É um novo normal e que nós vamos ter que ver as condições das pessoas. Ar-condicionado já não é mais luxo, né? E Hoje em dia. não é luxo, eu acho que é vamos dizer, de 15, 20 anos atrás, ter um ar-condicionado na tua casa era um luxo. Hoje é uma necessidade. E isso vai ter que ter Eu me formei na PUC políticas. sem ar-condicionado. Ah, sim. E o direito já tinha, que era no prédio da frente. Nós tínhamos inveja do direito. Hoje as salas de aula da PUC têm ar-condicionado todas. Sim, mas são necessidades que tu vai claro. vendo que é necessário. Deixou de ser luxo, né? Não, deixou de Quando ser. eu era criança, olha, eu acho que eu não tinha um amigo, uma pessoa que eu conhecia que tivesse ar-condicionado em casa. Não, era um luxo. Eu mesmo sou de uma família vamos dizer, meu pai marceneiro, minha mãe dona de casa, que ter ventilador demorou muitos anos para a gente ter um ventilador em casa. Sim. Então, são coisas assim que tu tá vendo que é necessário e que eles vão ter que ajustar. Então, acho que isso é um processo de denúncia que nós vamos começar a fazer. Precisa oferecer escolas melhores. Sim, com infraestrutura mais adequada. Tem muito dinheiro, gente. O Fundeb, que também foi outro, quando iniciou o Fundef, em 92, 93, iniciou o Fundef.
que ele era também só para a estrutura das escolas e o pagamento do ensino fundamental. Aí, com o governo Lula, teve o Fundeb, que daí é para toda a educação básica, e que o ICMS, que está dizendo lá que esses pais que queriam que o filho estivesse na escola, eles também têm que cobrar. Não é da diretora lá, que é a responsável, mas sim o governo. São políticas públicas que às vezes as pessoas não têm noção do que como é que é para gerenciar, e outras coisas são as licitações dentro. Segundo a secretária Isabel da Infraestrutura, que hoje o governo consegue fazer com muito mais agilidade os processos de licitação, que antes levava quase que um ano um processo de licitação, hoje é 3 meses. Tem o processo simplificado. É simplificado, e que isso também tem que ter, né? Tu tem que ter cuidados, né? Tu tem que ter 3 ou 4 empresas com um processo, mas quantas que subfaturam? Que eu agora recebi até uma denúncia lá de Taquara, que eu não trouxe aqui também, de exemplos, né? De ar-condicionado, que 5 ar-condicionado deu 16 mil reais para botar em 5 escolas. Então, quer dizer, são também os jeitinhos que são dados que também não condizem à seriedade do uso do dinheiro público. E tem que te lembrar do ano passado, na questão agora municipal, né? Da Secretaria de Educação, né? O que aconteceu na compra de material também. E sobre os números do IDEB, até lembrando, o prefeito disse que os professores tinham que fazer uma autocrítica, o problema estava nos professores. Pois lembram disso? Tu fazer uma autocrítica quando tu vê as condições principalmente na rede estadual, que quase 60% são contratos emergenciais. São contratos emergenciais. E a sobrecarga de trabalho hoje nas escolas é muito maior, é extremo. E aí tu dizer que o professor é o culpado da questão do IDEB, e aí quando tu acaba achatando, vamos dizer, no rede estadual, tu achatando um plano de carreira que antes que tu corria atrás de qualificação, de formação, para te ascender na carreira, mudar de classe, claro que tu vai ter professores vamos dizer assim, no sentido de que tem que fazer milagre. Tu não pode colocar a culpa nos professores. E sem falar da forma como o governo do estado tem feito com a questão da formação dos professores. A formação dos professores, todas elas em EAD. O que tu faz numa formação em EAD? A interação. Tu aprende alguma coisa numa formação em EAD? Muito pouco tu aprende. Eu tenho muita dificuldade. Eu preciso ser presencial. Eu também. Eu acho que a interação é tudo. Claro. A própria educação básica, ela não acontece em AD. Ela tem que ser com a interação. Porque é no teu espaço, da tua sociabilização que tu aprende. Muitas vezes nem é só com o professor. É a troca, né? Que são os dois espaços que devem acontecer dentro da educação. E ao contrário disso, a ilusão que eles vendem para a sociedade, para não dizer a palavra mentem para a sociedade, que tudo está muito bem, que está às mil maravilhas. Agora mesmo na OSPA, que teve a apresentação, vamos dizer, faraônica, né, midiática, de que até 2037, 2039, estará zerado o problema do Estado, que o IDEB vai estar lá em cima da educação, e vender ilusão para a sociedade. E eu acho que se enquanto não houver, por parte do governo, que realmente o investimento, porque uma das coisas que a gente tem que cobrar, e que eu, quando vou para a escola, nós queremos ser bem pagos pelo que nós fizemos, mas nós também temos que ser sérios no que nós transmitimos, o conhecimento. E quantas universidades, né, à distância, que estão preparando professores, nada contra o sistema de quem se prepara em AD, mas o sistema em AD não forma muito bem quem está lá. Isso foi dado agora até pelo ministro da Educação, de tantos da área da educação, e a própria apagão que está acontecendo na docência, né? Na quinta-feira, nós estamos gravando na sexta, para rodar na segunda, mas na quinta-feira o CEPERS promoveu uma série de manifestações no estado. Qual é o balanço, qual era o foco das manifestações? Bom, o sistema do governo está muito atrasado em várias questões, né? A questão estrutural da reestrutura dos funcionários de escola, que foi em junho do ano passado, era para 1º de janeiro já estar
os funcionários de escola ganhando, passou de insalubridade para penosidade, que é R$ 1.335, que aqueles que trabalham com a merenda e com a parte da limpeza e estrutura das escolas ganham penosidade. E os contra-cheque mudou e não veio a dita penosidade. Não veio. Não veio. Simplesmente Está prometida, acordada. Dada acordada, que lá de junho que já tinha que estar dentro. Abriu o contra-cheque. Abriu o contra-cheque e não tem. Aí, quem é que foi cobrado? O sindicato, né, que tá certo. Aí o sindicato entrou né, ali com o secretário o secretário da Casa Civil, né, o Arthur Lemos, falou que seria o pagamento agora, no final agora de fevereiro. De novo, não estava no contra-cheque. Segunda vez. Segunda vez. Aí o que foi? E para isso nós já tínhamos conversado com o secretário lá da parte do RH da Secretaria da Educação, que disse que no fevereiro, no final do mês, estaria nos contra-cheques. Estou esperando agora em 5 de março, então. E agora estamos esperando 5 de março. Tá, então, vai vir retroativo daí? Retroativo a janeiro. Vem retroativo daí. Só que as pessoas... Estão precisando. Quando chega no supermercado... Como diz um amigo, são tão poucos... os caraminguás. Os caraminguás, que as pessoas elas já comprometeram aquele valor, porque ganham tão pouco, que são os funcionários de escola, comprometeram, esperando a penosidade, e não foi. Então, nós tiramos naquele dia que nós iríamos pedir para que os funcionários de escola cruzassem os braços. Sim. Se eles estão esperando, a parte que eles fazem é essencial. O governo cruzou os braços na hora de fazer o pagamento. Se o governo não tem problema, não tem gerência entre o Procergs e a Secretaria da Fazenda, está um erro. Se está desencontrado, se não estão fazendo a folha. Não é culpa nossa. Claro que não. E aí a gente resolveu se manifestar os descasos do governo Leite em todas as coordenadorias do Estado. Foi muito bom, acho que nós tivemos uma boa repercussão, né, nos locais, porque, né, são 42 dos CPERs, e eu acredito que isso também deu uma boa mexida com a nossa categoria, porque a gente também já está atencionando a categoria para a gente fazer uma grande assembleia no mês de abril. Nós vamos iniciar agora uma série de visitas no Estado, uma sobre a questão das PPPs, né, da venda aí em sistema de leilão, tipo que nem as estradas. Entregar a administração das escolas para entregar para as empresas privadas. Em São Paulo foi a Justiça que barrou, né? Sim, para isso já tinha uma empresa de cemitérios que ganhou a licitação, né? Bem apropriada. De cemitérios para pegar a educação. Boa, então, o que você espera daqui se o o governo do Estado do Leite, quando ele vai pegar empresas, ele pega empresas de Goiás, ele pega empresas de Manaus, tudo igual. E o ICMS fica onde? E quanto à negociação salarial, já terminou ou ainda está em aberto? Por enquanto, funcionários não estão ganhando e nem aposentados. Não, os funcionários de escola ficou 4.300 fora dessa reestruturação, mas 4.300 pessoas. 4.300, mas tem muitos funcionários de escola que também são aposentados, que tornou-se também uma parcela de redutibilidade, que também cada aumento vai tirar dar de uma mão e tirar com a outra, né? Então também vai acontecer a mesma coisa que aconteceu conosco. Isso aí, no mínimo, deveria se chamar de fake news. O governo anuncia que deu aumento. Isso. Aí a pessoa olha no contra-cheque, o contra-cheque continua igual. Isso. E aí, então, o que nós estamos, juntamente com a Frente dos Servidores, nós vamos entrar uma luta por revisão geral de salários, né? Que a última revisão geral de salários que nós tivemos foi em 2022, né? E as perdas inflacionárias hoje é mais de 70%, desde 2014 para cá. Então, nós vamos correr atrás, muita luta nos espera para o próximo período aí, por revisão geral de salários para todo o funcionalismo público. O que sempre me espanta, Nando, é que os nossos colegas da grande imprensa, a meu ver, não se interessam suficientemente por essa questão desse ardil usado pelo governo para dar aumento sem dar aumento. Aquele que aumenta, tu ganha 30, aumenta 6 mil
E E tu tu continua continua ganhando. ganhando 30. Exatamente. O que mudou simplesmente de rubrica. Bem isso. Passou. Se ainda 30 tiver. mais 6 é 30, então é isso. Se tivesse alguma vantagem do tipo, vai pagar menos impostos, como salário, ou sei lá, A aposentadoria vai ser 3 vezes mas não tem maior. nada, não tem absolutamente nada. Não. Nós tivemos casos de aposentadas que estavam endividados, super endividados. Até algumas em óbito aconteceu em alguns casos. Tem uma que se tentou se incendiar lá em Pelotas, ali em 2019, com a mudança, né? Nossa. Então, são casos de adoecimento também, é um fator que nós vamos ter que dar uma boa Pô, Dani, falada sobre o adoecimento da nossa categoria. aqui na Câmara se debateu e gente. Era a linguagem neutra que tinha que proibir nas escolas, era a escola tal da escola sem partido e tal. Isso de alguma forma ficou presente no dia a dia, essa questão política, assim, quase que o professor virou um comunista em geral, né? Bastava ser professor, se tornou uma ideia de que professor é tudo comunista e tal, estão ensinando fazer revolução comunista nas escolas. Algum reflexo isso no dia a dia de vocês, Rosane? Bom, Nando, que bom se nós tivéssemos esse poder, né, de marcar a revolução dentro das escolas. E a gente sabe que não é por aí. E o reflexo tem, né, a gente sabe que a nossa categoria, em alguma parte, ela é bastante conservadora, né? E por isso que, às vezes, quando tu tem um olhar, às vezes, as escolas aqui de Porto Alegre, as escolas do interior, tu tem que ter um olhar do todo, né? Então, são cuidados que a presidente tem que ter, porque tem responsabilidade nessa ação. Mas, assim, ó, a escola sem partido teve em alguns lugares da rede municipal e estadual, até na região de Lagoa Vermelha, uma discussão até na Câmara dos Vereadores do município de Lagoa Vermelha. Até, inclusive, ainda era tesoureira, dei uma entrevista e fui bombardeada pelas redes, porque colocando né, que nós éramos contrários, as escolas, até das escolas cívico-militar, nós éramos contrários, e tentando pontuar as diferenças entre escola cívico-militar e o que é uma escola militar. Porque até que foi aprovado, você sabe que foi aprovado na Câmara da Assembleia Legislativa, foi aprovado, né? E aí o que coloca ali? Quem vai ser o gestor das escolas cívico-militar é o militar, que vai também ter, às vezes, os aposentados. Então, essa ideia de escola sem partido, a gente andou pelo estado todo fazendo debate, em alguns lugares. A Helenira ainda era presidente, teve vários que teve essas tentativas, mas não está de tudo apagado. Para mim, ele volta com muita força agora no segundo semestre de 2025 e 2026. Então, nós estamos numa boa encruzilhada para 2026, que às vezes o CEPERS não pode falar político, nós somos seres políticos. Eu não sou um ser apartidário. O governo do estado tem investido em escolas cívico-militares? Olha, o governo Leite, ele acabou sancionando, pelo que eu sei, aquele projeto que entrou na Assembleia Legislativa das escolas cívico-militares, mas um dos maiores lugares assim que tem mais escola cívico-militar é no Paraná. No Paraná é o que mais tem. Nós vamos ter agora o próximo Conselho Geral do CEPERS, que vai ser dia 14. Nós vamos chamar 3 estados das PPPs: Paraná, São Paulo e Minas Gerais, para a gente fazer um debate com o Conselho Geral do CEPERS, para a gente lançar, né, a Não Venda a Minha Escola. Isso é uma campanha importante. O Nando chegou a te perguntar, não sei se ficou claro, depois que tu assumiste como presidente do CEPERS, tu já tivesse, assim, tu e a tua diretoria, uma reunião com o governador, não esse encontro, assim, mas assim, pediram uma audiência, conseguiram? Não tivemos. Sempre quem nos recebe é a secretária de Educação ou o secretário da Casa Civil. Então, agora nós vamos pedir uma audiência, provavelmente nessa Assembleia Geral que nós vamos ter no dia 11 de abril, que mais ou menos nós vamos marcar, agora vai ser definido no Conselho Geral do dia 14, nós vamos pedir uma audiência em termos de revisão geral de salários. Só para ter uma ideia, assim, o público sempre nos pergunta essas coisas assim, quantos são os professores da rede estadual no Rio Grande do Sul?
Eu não tenho dados aqui, mas 40% é. Acho que nós temos mais de 15 mil são Contratados. contratados. Contratado por tempo. Ele é um tempo assim, ele não é por tempo, ele é por tempo, como é que é? Contrato emergencial. Contrato emergencial. É, Que pode ficar uma vida inteira. Pode ficar uma vida. Tem gente que tem 20 anos, 14 Exatamente. anos É como um contrato contrato. emergencial que se Que é precário, eterniza. que é precário, porque às vezes a sobrecarga de trabalho é. Mas eu Mas não é trouxe CLT aqui mais ou menos, que eu direitinho? tenho que ver esse dado com o O Diese. contrato emergencial. Não, o contrato emergencial ele desconta pelo INSS. Ah. Porque eu pergunto isso porque é uma enorme categoria que representa. E diminuiu muito. É uma categoria que representa um ponto central da sociedade, que envolve pai, envolve mãe, envolve os estudantes, os alunos, envolve professor, todo mundo. O governador teria, qualquer governador qualquer outro, teria sempre que ter, olha, vou ter tantas audiências por ano com o sindicato. Foi uma das coisas que eu cobrei dele. Então, acho que vamos aguardar. Agora nós temos gravado ele dizendo que vai estabelecer essa mesa de negociação. Ele diz em vídeo gravado nosso de que vai estabelecer essa mesa de negociação. Alguns acham que esse tipo de comentário que eu vou fazer tem uma certa resistência a pessoas de fora. Por exemplo, o Nando vai dizer que no futebol eu tenho resistência a treinadores de fora. Ele é contra os técnicos estrangeiros. E em relação ao secretário da Educação, eu fico pensando assim, mas não tem nenhuma pessoa no Rio Grande do Sul com competência para ser secretário, precisa trazer um secretário de fora. Porque quando eu acabo olhando assim, quem vem de fora, como é essa secretária, que me parece uma pessoa lá cheia de habilitações, mas é patente que ela não conhece o estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma prerrogativa, né, do partido, né, do partido PSDB, que traz. Eu, no meu município, o prefeito era do PSDB e a parte das secretarias toda deles eram de outros municípios ou até de fora. Então, acho que é uma prerrogativa até para não se queimar tanto. É uma mitologia do PSDB, de que existe um conhecimento técnico. As habilidades da secretária, vamos dizer assim, ela é uma neoliberal, né? Isso não dá para dizer que ela não tem a qualificação. Ela é uma neoliberal. Ela tem direito de ser. Ela é uma neoliberal. Mas o que ela entende como políticas públicas, ela entende que pode ser público-privado. Isso é notório. Tanto que as fundações aí as Fundações Lemon são... O próprio governador, ele é forjado dentro da Fundação Lemon. Então, isso é muito, muito dinheiro. Eu fui do conselho do Fundeb, é muito dinheiro investido nessas empresas aí de institutos, fundações, Unibanco, o Diabo A4, que estão levando muito dinheiro. E é do Fundeb. Quando o Fundeb 2020 abriu para a sociedade civil, obviamente, tu pode usar os recursos também do Fundeb para pagar essas instituições. Também é outro ponto que eu acho que tem que haver um bom debate, que também no MEC, né, nós vamos ter que dar uma discutida sobre isso, que nós vemos cobrando bastante, a CNTE vem cobrando, que faz alguns anos, né, que aquele Todos pela Educação, quem são os Todos pela Educação para ditar as regras da educação no Brasil, quando as universidades públicas que deveriam fazer essa discussão, os institutos federais. E ao contrário disso, quem sempre a Globo entrevista é a Patrícia, se eu não me engano o nome dela, que dita as ordens da educação do Brasil. Então, para vocês verem, os grandes estudiosos da educação, os grandes docentes, não são entrevistados. Quem são entrevistados são o Todos pela Educação. E assim a mesma coisa no estado do Rio Grande do Sul. Quem dita as ordens da formação são as fundações. Poxa, tu chegaste com muito trabalho pela frente, muitos combates. Quando, Rosane? 21 de dezembro. 21 de dezembro. Alguns países têm já previsto que em alguns momentos de situação extrema de clima interrompe as aulas. Por neve, por coisas assim. Países frios, por exemplo, interrompe. Afinal de contas,
há realidades tão extremas, olha, não vai dar para fazer a aula, vamos suspender uma semana. Aham. E quantas cestas básicas que foram dadas no tempo da pandemia ali, né? Agora, isso é uma situação que tá... Que esse é o problema da merenda. Assim, manda a merenda em casa, manda a merenda Mas em o que casa. tem que entender, é que a Rosane estava falando, que eu tal... Daqui para frente a tendência é isso se repetir todos os anos. Sim, nós vamos ter Então, protocolos vai ter que ter emergenciais. investimento, para capacitar as escolas, né, para os alunos poderem estudar no alto calor, no alto frio. Vai ter que ser feito. Isso tem que ser um investimento entendido como investimento em educação. Com certeza. Né? Porque é muito claro isso. E eu acho que é num um lugar pra debate estudar- que vai ter que ser discutido muito a fundo em 2026, né? Eu acho que os que estão preparados ao governo do estado vão ter que estar preparados para isso também, as políticas públicas e investimento nas escolas. Eu achei muito boa a sugestão, um meme na internet. Olha, se a secretária acha que as escolas têm condições, por que ela não vai para não convida 40 pessoas para uma sala num dia de 40 graus, sem ar-condicionado? E fiquem lá 4, 5 horas. Para ela ver como é que funciona. Não é que né? funciona. Batendo um papo lá. Batendo um Batendo papo, papo, 4 é bem horas. isso, Imagina né? esse estúdio aqui, a gente bota umas 20 pessoas aqui sem ar-condicionado, desliga o ar-condicionado Juremir, e fica aqui discutindo 4 horas. Há fazendo uns programa. anos atrás, tá, o Palácio Piratini Sim. não tinha ar-condicionado. Porque não podia, por uma questão disso. Eu me lembro de fazer umas 3 ou 4 coberturas de posse, e aquela, Rosane, que é no dia 1º, né, de janeiro, né, depois do meio-dia, em geral, então Ah, sim, calor calor danado, infernal. e terno e gravata, sem um ar-condicionado. Era absolutamente. Bom, Mas tu aguentava, que, né? eu naquela aguento, época. mas o que o Palácio fez? Aham. Botou ar-condicionado. Hoje não Sim. tem mais isso lá. É o que eu estou pedindo nas escolas. Tá bem, uma época dá para aguentar, agora não dá mais. Não. Tem que entender que isso vai acontecer. Agora interrompe a aula, mas tá bem, já para o ano que vem, para os próximos anos, trata de capacitar os lugares com para certeza. receber os alunos. É Sim. isso aí. Nando, Eu tenho- a Rosane tem compromisso. Ela aceitou vir aqui, assim, véspera de carnaval. Vai. Por gentileza com a gente. Nós vamos ter que terminar um pouquinho mais cedo hoje. Rosane, esse programa vai estar indo ao ar e Sim. nós já vamos saber se o Ainda Estou Aqui ganhou ou não ganhou. Ai, tomara. O que tu diz agora antes? Porque daí quando chegar no ar, eles vão te cobrar o que tu disse agora. Tu acha que ganha? Eu acredito que nós temos grandes chances de ganhar, mas tem uma coisa que nós temos até no último Encontro Nacional dos Aposentados, que foi um refrão que eles usaram muito, ainda nós estamos aqui. É verdade. Todos nós. Eu, nesse final de semana, vou torcer pelo Ainda Estou Aqui, Aham. pelo Inter Ah, eu também. e pelo Juventude. Não, pelo Juventude. Inter. Pela primeira Aquela vez. teu fascínio pela Eu serra, não pelo sei verde da serra. exatamente, não sei por que nos últimos dias Tem eu uma me identificação. tomei de amores pela Juventude. Passei uma identificação assim, uma coisa, eu só penso na Juventude. Tô Rosane, entendendo. obrigado pela presença. Obrigada. Sucesso e disponha sempre dessa dupla aqui, tá? Não, e Precisar, a hora que disponha da vocês gente. quiserem é só me chamar. Desculpa não ter que sair um pouquinho antes. Capaz. Porque eu Muito tô indo obrigado, lá para Rosane. Capão Novo, que nós estamos vamos iniciar uma obra de uma casa, de uma colônia de férias para a nossa categoria, né? Então, é mais um empreendimento do CEPERS. Além de cuidar das questões salariais e funcionais, nós também temos que cuidar da vida de lazer, né, dos nossos associados. Com certeza. Muito obrigado, bom Obrigada. trabalho. Obrigado. Bom Obrigada, carnaval. Eu que agradeço. Valeu. Do lado de cá, volta, portanto, na semana que vem. Bom carnaval para todo mundo. Tchau, Juremir. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.